Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia! Quantos amam a palavra de Deus? Né? Seu coração está preparado para receber a palavra do Senhor? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu intitulei de Nosso Adversário. Você pode falar comigo? Nosso adversário. Nós temos um adversário declarado, queridos. Nós vamos discorrer sobre isso na mensagem de hoje. Mas antes de falar algumas coisas, vamos para a leitura do texto da palavra de Deus, tá? Acompanhe comigo na tela aí, ou na sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, versículo 8, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, vosso o que, queridos? Adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, estamos aqui expostos à Tua palavra. Que o Senhor, nesta manhã, possa, ó Deus, nos instruir, nos edificar por meio da Tua santa palavra. Que o Senhor esteja preparando cada coração aqui, Pai. Que estejamos quebrantados para receber a Tua doce e santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Pedro, que escreve aqui essa declaração tão forte. Essa declaração é forte, né, queridos? Olha, o diabo, vosso adversário. Então nós temos um adversário declarado, o diabo. E Pedro faz essa declaração forte. Olha, ele anda ao vosso derredor como um leão, em busca de quê? De devorar. Só que o diabo está ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, né? Amém. Porque a Bíblia diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Glória a Deus. Mas, queridos, talvez você esteja se perguntando: poxa, vim para o culto e aí tu já vai falar do adversário, do inimigo, do diabo? Como assim? Queridos, aqui nessa igreja nós não damos muita moral para o diabo. Nós não damos moral para ele. Nós não entrevistamos demônios como alguns gostam de fazer, né? Nós não temos essa prática. Mas é bem verdade que não podemos ignorar este inimigo. Sun Tzu, né, naquele famoso livro A Arte da Guerra, ali no contexto, falando de um contexto militar, bélico, ele diz: aquele que não conhece o seu inimigo e a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, nós, como povo de Deus, precisamos conhecer como trabalha o nosso adversário. Nós não podemos ignorar este adversário. Olha só, queridos, só no Antigo Testamento nós vamos ter, né, a palavra Satanás, ela vai aparecer 63 vezes na Bíblia. Então, no Antigo Testamento, ela aparece 27 vezes. No Novo Testamento, 36 vezes. E a palavra demônio, 37 vezes no Novo Testamento. Então essa palavra, né, Satanás, que a sua origem é do hebraico, que é Satã, que também significa adversário, aquele que se opõe a, né? Então, nós também vamos ter outros nomes no Novo Testamento a respeito desse sujeito, né? Vamos ter maligno, príncipe da potestade do ar, o Deus deste século com D minúsculo. Então, vamos ter algumas nomenclaturas para esse nosso adversário. No Brasil, no Nordeste, aqui a gente vai dar alguns nomes para ele também, né? O tinhoso, como é, Pedro? O coisa ruim, o capiroto, o capeta. O que mais, gente? Mas a verdade é que nós temos esse inimigo declarado, tá? E nós precisamos de uma certa forma, não podemos, e aí
C.S. Lewis, que foi um grande escritor, né, cristão, que escreveu o famoso livro As Crônicas de Nárnia, ele, ao escrever Cartas de um Diabo a seu aprendiz, se você não leu esse livro, né, leia, ele é muito bom. E ele vai dizer o seguinte, logo no começo do livro, né, que a nossa raça cai em dois erros, né, pode cair em dois grandes erros e opostos, que é, primeiro, a pessoa desacreditar da existência dos demônios. E o segundo erro é aqueles que acreditam de tal forma que eles até se empolgam com Satanás. Ficam empolgados. Rapaz, e o primeiro, né? Olha só, hoje com o advento da internet, um monte de gente fala o que quer na internet, certo? Não é verdade? E não sei se você já observou, mas o que tem de gente falando o seguinte: rapaz, esse negócio de inferno não existe não. Esse negócio de Satanás está no imaginário da igreja para amedrontar as pessoas. Não é verdade? Rapaz, isso aí é do imaginário popular. Isso aí é cultural. É porque nós temos uma cultura, sei lá, católica, protestante. Isso aí é para assustar. Infelizmente, aqui tem gente falando isso hoje na internet. Ao passo que nós também observamos um certo grupo de pessoas onde essas pessoas estão extremamente empolgadas com o diabo. Eu não sei se você viu recentemente nas redes sociais, né, que lá no Rio Grande do Sul um grupo ia inaugurar um templo dedicado a Lúcifer. Alguém viu essa notícia? E aí até a justiça barrou, né? Não, a justiça barrou, não porque era dedicado a Lúcifer, mas tinha alguns processos lá de alvará e tal, que não deu certo. Mas veja, o que tem de igreja, por exemplo, no Brasil, igrejas luciferianas. Você já viu? Então, veja que nós temos esses dois grupos que se opõem, né, um contra o outro. Aqueles que desacreditam, rapaz, isso aí é balela, e aqueles que são empolgados com a figura de Satanás. Então, Satanás, ele está extremamente feliz com os dois grupos. Ele está extremamente empolgado com esse. Rapaz, eu prefiro esse aqui. Não, ele quer devorar cada um desses grupos, como disse Pedro. Então, no primeiro ponto aqui da mensagem, para a gente desenvolver algumas ideias aqui, eu quero começar com uma pergunta: devemos ter medo do diabo? Nós devemos ter medo do diabo? Eu sei, queridos, que nenhum de nós aqui temos uma declaração aberta e direta em relação a isso que eu coloquei aqui, a esse primeiro ponto. A pessoa chegar ao ponto: rapaz, eu tenho medo do diabo. Francamente, eu nunca ouvi alguém falar isso. Rapaz, eu tenho medo do diabo. Né? Pelo contrário, as pessoas falam o quê? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Não é isso? E aí, o que acontece? É que nós observamos esse medo, às vezes, meio velado, meio assim, escondido, que está lá no fundo e você, aqui e acolá, percebe em algumas pessoas, né? Por exemplo, através das superstições. Quantos crentes, infelizmente, são supersticiosos? Talvez eu comecei essa mensagem falando do tinhoso, você já estava atrás de uma madeira para bater 3 vezes. E, rapaz, menino passou por cima da minha perna, volta menino, senão eu não vou crescer. Oxi. Menino, cuidado para não passar debaixo da escada, não sei o quê. É uma superstição assim, irmãos, que você fica, por que esse medo? Então percebe que é um medo velado, não é abertamente declarado: eu tenho medo do inimigo ou das trevas. Não é bem assim. E isso não pode ocupar espaço no seu coração. Superstição. Quantas pessoas têm medo, por exemplo, de obra de feitiçaria? Onde tu não sabe de uma coisa. Esses dias eu passei lá na esquina de casa e tu sabe, é uma encruzilhada, né? Eu vi uma galinha morta.
Eu estou com suspeita que foi para mim. Irmãos, quantas pessoas têm medo? Rapaz, será que eu terminei, eu acho que aquela bicha fez uma macumba para mim. Eu terminei com ele, eu acho que ele fez uma macumba. Sabe, você percebe esse medo em algumas pessoas. E nós não podemos ter medo do diabo de forma nenhuma. De forma nenhuma. Veja esse texto aí da palavra de Deus, tá? Está lá em primeira carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 18 ao 19. Diz o seguinte, acompanhe comigo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode que, gente? Diga assim comigo, o maligno não pode me tocar. Se você está aqui, nasceu de novo, é nascido de Deus, o sangue do Cordeiro cobre a sua vida, o maligno não pode te tocar. Você não tem motivos para ter medo, seja lá do que for, obra de feitiçaria, macumba, palavras amaldiçoadas, palavras negativas, nada. Por quê? Porque se você é nascido de Deus, o maligno não pode tocar na sua vida. Glória a Deus, queridos. Então, vamos quebrar isso, né? Ah, eu não tenho medo do diabo, é bicuda na cara dele. Irmão, mas se você estiver sozinho na cozinha, a luz apagar, perna para quem te quer. Irmãos, eu não sei se eu falei aqui já, acho que foi no culto de jogos. Olha só, eu me converti, eu tinha 18 anos de idade, tá? Infelizmente já tinha feito muita besteira. Mas com 15 anos, eu tenho até vergonha de falar isso. Eu falo, será que eu falo isso? Com 15 anos, eu tomava banho lá na minha casa, era no quintal, eu tomava banho no quintal. Tinha um corredor enorme e lá no fundo era o quintal com banheiro. Com 15 anos, 14, 15 anos, eu tomava banho com a minha avó perto. Vó, vem pra cá que eu vou tomar banho. Com medo. E se eu não visse ela, olha, o banho de gato. Com medo, né? Então nós não podemos ter medo de forma nenhuma do tinhoso. Vamos prosseguir, queridos. E ultimamente, né, com o advento das guerras, aí Rússia, Ucrânia, Israel, etc e tal, muitas mensagens apocalípticas a gente observa no YouTube, sim ou não? Né? E às vezes a pessoa está assistindo essas mensagens e ela fica com medo do anticristo, por exemplo. Rapaz, e o anticristo, nós não podemos ter medo de forma nenhuma, mais uma vez eu repito isso. Vamos para o segundo ponto aqui da mensagem. Não ignore as artimanhas de Satanás. Não ignore as artimanhas de Satanás. Veja comigo o que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Veja o que Paulo está falando. Em algumas versões, os seus ardis. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós não devemos ignorar as artimanhas de Satanás. Ele não pode ter vantagem sobre nós. O contexto da passagem era sobre a questão de perdoar uma pessoa, um irmão que estava causando tumulto na igreja. E ele fala assim, em Cristo, a respeito do perdão e sobre o diabo não ter vantagem sobre ele, né? Aqui ele fala não, sobre nós. E aí ele dá essa declaração que é interessante. Não podemos ignorar as artimanhas, né, de Satanás. E aí, queridos, ao passo que não devemos ter medo, né, como eu falei, para abrir aqui o desenvolvimento dessa mensagem, não podemos ignorar. Ao passo que eu não posso ter medo,
eu também não posso ignorar as artimanhas de Satanás. E aí, queridos, eu volto àquele texto que nós lemos no início da mensagem, que é a primeira carta de Pedro, no capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, onde ele diz o seguinte, refrisando mais uma vez: sede sóbrios e vigilantes. Vamos focar nessa parte, como já lemos o texto todo, no começo. Sede sóbrios e vigilantes. A sobriedade, você sabe quando uma pessoa está sóbria ou não, sim ou não? Se você observar uma pessoa que esteja embriagada, talvez usou algum entorpecente, alguma droga, você percebe, sim ou não? Você percebe. E o que nós percebemos muitas vezes é que alguns crentes andam entorpecidos, espiritualmente falando. Eles estão de certa forma adormecidos e não conseguem perceber as artimanhas e as ciladas que o diabo prepara contra a vida dele. Então Pedro está falando para a gente: sejam sóbrios, estejam atentos, vigiem quanto ao seu inimigo, o vosso adversário, o diabo. Porque, queridos, o diabo não quer brincar com nenhum de nós. O interesse dele é destruir a nossa vida. Ele não quer brincar, ele quer destruir, ele quer devorar. Veja que o texto é forte, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, nós não podemos andar desapercebidos. E eu lembro, quando eu sou muito interessado, eu acho que muitos de nós aqui gostam de ouvir algumas histórias a respeito das guerras, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e tal, para ter um conhecimento histórico. A gente vê isso no ensino médio e tal, mas uma coisa interessante quando você vai estudar, no caso, a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, que foi o sujeito que fez várias atrocidades ali liderando a Alemanha nazista, antes do estouro da Segunda Guerra Mundial, você observa que a Inglaterra e a França, eles estavam ignorando algumas atitudes, decisões impensadas e irreverentes do então Hitler. Hitler, de forma sutil, estava invadindo alguns territórios, estava tomando um pedaço de terra aqui, invadindo ali. E o que acontece? A Inglaterra e a França, principalmente a Inglaterra, com o seu primeiro-ministro, o Chamberlain, na época, e que ele tinha uma política de apaziguamento. Então assim, não, eles não vão passar disso aí. Não, vai ser só esse pedaço de terra. Não, isso aí eles estão no quintal deles, porque algumas fronteiras ali tinha uma população alemã. Então ele queria agregar a Alemanha, essa população, e a Inglaterra, não, é isso aqui, não precisa. E Chamberlain foi até expulso do seu cargo por conta da sua política de ignorar. Para ele, rapaz, eu estou com uma cultura aqui de apaziguar. A nossa política vai ser conter. Irmãos, quando menos espera, guerra declarada contra a Alemanha. E aí a gente viu os destroços. Foi a guerra mais sangrenta e violenta, assim, a gente não consegue nem mensurar o quão destrutivo foi essa guerra. Sabe o que acontece muitas vezes? É que nós ignoramos as sutilezas de Satanás. Muitas vezes Satanás está destruindo nossa família, às vezes por algum comportamento repetitivo e destrutivo, e a gente acha que é normal. Rapaz, por que meu bisavô, meu avô e meu pai nunca deram certo no casamento? Rapaz, porque todo parente meu é envolvido no crime. Por que isso, por que aquilo?
Satanás está destruindo muitas vezes nossa família, nossos amigos, e nós estamos ignorando. Não, rapaz, isso aí é porque fulano é desobediente, isso aí é porque fulano não ouve, não sei o que, não ouve seus pais. É verdade, mas nós precisamos estar vigilantes e não ignorar as ciladas do diabo. Espera aí, Satanás, aqui na minha família não. E às vezes a gente pega alguns crentes com medo. Rapaz, pai, maninha, falar igual vocês aqui, né? Pai, eu sou de Fortaleza. A Sara vai levar um gol, o pessoal tudo chama, né? Voinho, eu nunca vi. Voinho, voinha. Rapaz, todos os meus parentes tiveram câncer. Aí o crente com medo de câncer. Mas, irmão, nós devemos se posicionar. Aqui não, Satanás. Aqui você será barrado, porque aqui nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqui tem um crente que ora e vigia. Você não vai angariar espaço na minha família, não. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Diga assim, é daí para lá, Satanás. Aqui não tem espaço, não. Então não ignore. Esteja sóbrio e vigilante. Vamos dar sequência aqui, queridos, para o próximo ponto. Não dê lugar ao diabo. Vamos ler o texto. Efésios capítulo 4, versículo 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre vocês. Nem deem lugar ao que, gente? Irmãos, tudo que o diabo quer é um lugarzinho para morar. E aí, queridos, quem escreveu o texto lá, né? Ou o texto que nós lemos no início da mensagem, Pedro falando sobre o adversário. E vocês sabem que Pedro, né? Vocês lembram daquele episódio que Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, Simão, Simão, o diabo me pediu para peneirar vocês como trigo. Vocês lembram dessa passagem? E em outra ocasião, o que aconteceu com Pedro? Ele deu lugar ao diabo. Vocês lembram desse episódio? Quando Jesus estava falando sobre como ele deveria morrer, a respeito da crucificação. E Pedro, ele fala assim, peraí, Senhor, de forma nenhuma. O que Jesus fala? Vocês lembram? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro naquele momento deu lugar ao diabo. Nós não podemos, queridos, dar lugar ao diabo. Não podemos emprestar a nossa boca ao diabo, abrir as portas da nossa vida ao diabo. De que forma eu dou brecha e eu abro a porta para o diabo entrar na minha vida? De que forma isso acontece? Veja o texto novamente. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Queridos, eu quero ler para vocês também esse texto aqui, 1 João capítulo 3, versículo 9. Acompanha aí. Todo aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que pratica o pecado procede de quem, gente? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então veja que o pecado, uma vida de pecado, é a escancarar as portas para o diabo. É por isso, queridos, que Jesus é tão radical quanto ao pecado. Vocês lembram o que ele falou? Se tua mão te faz pecar, arranca.
Se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Jesus não está falando, querido, só você amputar o seu braço porque, ou os seus olhos porque você está vendo algo impuro. Jesus está falando sobre o quão devemos ser radicais quanto ao pecado. Porque Jesus sabe que uma vida de pecado é abrir as porteiras para Satanás. E aí, nós devemos ser radicais quanto ao pecado. Por quê, queridos? Porque uma vez que o diabo consegue espaço na vida de alguém, essa pessoa corre perigo. Essa pessoa corre perigo. E aí, você deve fazer essa reflexão. Nós devemos fazer essa reflexão. Me incluo aqui, tá? A mensagem, em primeiro lugar, me confronta. Eu preciso ser radical contra o pecado. Se eu observar na minha vida que aquilo está me levando a pecar, eu não devo ter conversa. Eu tenho que arrancar isso da minha vida. E aí, faça essa autorreflexão. Rapaz, toda vida que eu estou sozinho no banheiro com o celular, eu tendo a ver pornografia. Toda vida que eu estou com esse tipo de pessoa, com esses amigos, eu falo mal dos outros. Toda vida que eu vou a certo lugar, eu sou tentado a fazer isso. Toda vida que eu me coloco nessa situação, eu peco. Aí um dia eu não consigo vencer. Sabe por quê? Porque você não arrancou isso da sua vida. Você precisa arrancar. Não é negociar. Não se negocia com pecado, gente. Não se negocia com tentação. O que José fez quando a mulher de Potifar apareceu para ele? Né? Vocês sabem. Vai lá, dona lá. O que ele fez? Calma aí, mulher. Eu sei que tu é linda assim, mas eu sou um homem de Deus. Deixa eu falar para você. Olha, eu faço parte de uma igreja poderosa, mulher. Meu Deus é poderoso. Foi isso que ele fez, gente? O que ele fez? Correu porque da tentação se foge e não conversa com tentação. O grande erro de Eva foi ficar dando ouvido a Satanás. Foi ficar dando ouvido. Quantas vezes nós estamos aqui, meu Deus? A tentação na nossa cara e a gente tentando negociar, vendo quem é mais forte, né? Rapaz, eu aguento, eu não vou ficar. Não é assim, queridos. Amém? Nós precisamos ser radicais, precisamos arrancar da nossa vida aquilo que nos leva a pecar. Lembra que quando Jesus libertava alguém, ou às vezes curava alguém, ele falava a seguinte frase: vai e não peques mais. Para alguns ele falou o seguinte: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E Jesus sabe que uma vez que nós estamos ali na prática do pecado, aquilo vai nos destruir. Então, vamos para o último ponto aqui dessa mensagem. Qual deve ser nossa atitude diante de Satanás? Nós sabemos muito bem qual deve ser nossa atitude diante de Deus. Devemos ter um coração quebrantado, devemos se submeter a Deus, né? A Bíblia diz: submetei-vos a Deus e resistir a quem? Ao diabo. E ele, vamos já ver esse texto aqui. Mas nós sabemos bem como se comportar diante de Deus, ter um coração quebrantado, como eu falei, ter um coração arrependido, né? Se humilhar, ter humildade. Mas quanto ao nosso adversário, eu falei explanei algumas coisas aqui, mas vamos de forma objetiva ver. Eu quero trazer só 3 pontos, tá? Teria muitas coisas, mas o tempo não nos permite falar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês coloca aí na tela, repita comigo: revestimento. Revestimento. O texto lá em Efésios diz o seguinte:
capítulo 6, versículo 11. Tem um texto aí, cara? Tem, eu pensei que eu não tinha mandado esse texto. Mas diz o seguinte, deixa eu olhar aqui, deixa eu ler com vocês, tá? Revestivos de todo o que, gente? A armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do... O diabo está preparando ciladas para mim e para você. Mas nós precisamos obedecer esse aconselhamento aqui, ó. Revestidos de toda a armadura. Queridos, nós estamos em guerra. Não podemos, em hipótese alguma, estar nessa guerra desprotegidos. Sabe, o soldado não vai para a guerra sem o seu capacete, sem o seu colete, sem as suas armaduras. Depois você olha em casa a respeito das armaduras que Paulo descreve. O escudo da fé, o capacete da salvação. Então, nós não podemos estar nessa guerra desprotegidos, queridos. Você precisa estar revestido de toda a armadura. Aí Paulo fala, né, que nós devemos ter o escudo da fé. Para o quê? Para nos proteger de quê? Dos dardos inflamados do diabo. Sabia que a falta de fé faz você ficar vulnerável no campo de batalha? Porque a fé é esse escudo. E muitas vezes você tem pensamentos intrusos na sua mente que você sabe que não é você. Rapaz, eu nunca pensei nisso. Por que eu estou pensando nisso agora? Por que eu estou pensando em tal coisa? Isso é tão absurdo para mim. Muitas vezes isso é o que? Os dardos inflamados do diabo. Setas malignas contra a sua vida. E a falta de fé nos deixa vulneráveis nesse campo de batalha. Amém? Então, esteja revestido das armaduras de Deus. O segundo ponto é resistência. Repita comigo, resistência. Amém? Vamos ler esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao quê? Ao diabo. Novamente, gente. De tentação se foge. Do diabo resiste. A gente resiste ao diabo. A gente não foge do diabo. É o que eu falei no começo. Não devemos ter medo de forma nenhuma do tinhoso. Mas o conselho é resistir ao diabo. Andinho, qual é a melhor forma para mim resistir ao diabo? Eu já entendi que eu tenho que estar revestido com as armaduras. Qual é a melhor forma de eu resistir? É declarando, dar-lhe bicuda na cara do cão? É afrontando ele de forma ao vento? É como é? Nós aprendemos com Jesus que a melhor forma de resistir frontalmente ao diabo é por meio da palavra de Deus. Amém? Gente, essa é a nossa principal arma para resistir ao diabo. Lembra que na tentação, naquela profunda tentação que Jesus passou no deserto, essa foi a arma de Jesus, as Escrituras. Se você não se alimentar da palavra, no dia que você precisar resistir ao diabo, você vai tirar essa espada de onde? Se você não está se alimentando da palavra. É por isso que muitas vezes algumas pessoas estão diante de alguma situação e ela não sabe o que fazer. Meu Deus, o que é que eu faço? Aí ela liga para o pastor, porque na cabeça dela é o seguinte: rapaz, só o pastor tem as armas espirituais do Jedi. Não. Todo crente está habilitado, a palavra está disponível para todos nós. Pastor, você não sabe o que aconteceu aqui, pastor, a vizinha está endemoniada. Corre aqui, pastor. Quantos pastores, meu Deus do céu, levantados de madrugada para socorrer alguns irmãos, para expulsar demônio. Você sabia que todos nós que estamos aqui, temos autoridade para expulsar os demônios? Vamos já ver isso. Mas a pessoa às vezes não sabe o que fazer. Por quê? Não está com a espada. Então, a palavra de Deus
é a arma principal para você resistir ao diabo. A principal arma de Davi não foi a sua funda, não foi aquela pedra abençoada, ungida. A principal arma de Davi contra Golias foi o conhecimento da palavra, o conhecimento que ele tinha de Deus, porque a palavra vai nos levar ao conhecimento de Deus. Então Davi sabia muito bem que ele não estava afrontando o exército de Israel, ele estava afrontando diretamente ao Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Quantos estão com a sua espada aí, seja a Bíblia física ou no celular? Que é a nossa espada, para a glória de Jesus. E hoje, né, gente? Hoje a gente não tem desculpa, pessoal. É Bíblia para tudo, rapaz. É para todo tipo de gente, né? Hoje. É Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher de fé, Bíblia do homem de fé, Bíblia de estudo a rodo que você tem, Bíblia no celular, quantas versões você quiser. NAA, King James. Olha só a facilidade que nós temos hoje, queridos. Não temos desculpa para dar. Senhor, eu caí, Pai, eu vacilei para o diabo porque eu estava despreparado. Foi porque você não quis, porque acesso você tinha. Amém? Amém. Estamos caminhando para o final. Terceiro e último ponto aqui desse nosso subtópico, né? O terceiro subtópico aqui. A autoridade. Repita comigo. Autoridade. Autoridade. Capítulo 10, versículo 19 do Evangelho de Lucas. Vamos ler esse texto. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder de quem, gente? Sobre todo o poder, sem exceção, tá? Não vem com essa, Andinho. Tem um demônio aí que só o pastor resolve. Não vem com essa, não. É todo o poder do inimigo. E nada, diga comigo, nada. Lembra aquilo que eu falei? Que nós não devemos ter medo de forma nenhuma. É por conta disso que nada, absolutamente, vos causará dano. Então, de Jesus, queridos, nós temos essa autoridade. A igreja tem a autoridade. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Nós não caímos aqui de paraquedas, queridos. Essas igrejas que estão aqui no Brasil, no mundo, assim, é uma história. Desde os primórdios, a igreja se apossou dessa autoridade. E veja que Pedro, né, no qual também estamos fazendo algumas reflexões sobre ele aqui, lemos o texto que ele escreveu. Pedro e todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados, segundo a tradição da igreja. Então, desde o começo, havia essa luta ferrenha contra a igreja, mas ela não caiu nas mãos de Satanás, ela está de pé. Como diz a canção, estamos de pé. Então, se aproprie dessa autoridade. Você tem essa autoridade como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Então, eu sei que muitas vezes a gente vai crescendo e aprendendo espiritualmente, desenvolvendo espiritualmente, mas saibam disso, que para expulsar o demônio, repreender o mal na sua família, ou alguma coisa do tipo, você não precisa de uma pessoa super espiritual para fazer isso por você. Você tem essa autoridade. Amém? Diga comigo, eu tenho. É a autoridade. Glória a Deus. Então, queridos, para concluir, para fechar, né? Romanos capítulo 16, 20, não está aí na tela, mas o que Paulo vai falar é que nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O destino de Satanás é debaixo da sola dos nossos pés. Amém? Amém. Você está preparando aí aquele tênis, sabe? Da sola bem grossa para pisar na cabeça do tinhoso? Porque esse é o destino dele. João fala, filhinhos, vocês já venceram o maligno. Então, queridos,
ainda estamos nesse processo. E até lá, ainda estamos nessa guerra. Mas nós temos uma vantagem, queridos. É que o Deus soberano, nosso Deus soberano, já nos declarou que a vitória é nossa. Amém? A vitória é do povo de Deus. Nós precisamos perseverar na sã doutrina, guardar a nossa vida em santidade e não ceder às tentações do diabo. Se coloque de pé e aplauda a palavra do nosso Deus.